E essa semana, nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de 11 municípios polo do estado contempla a cidade de Cáceres. Na segunda, dia 16, esteve conosco o candidato Francis Mares Cruz, o Francis da Cometa do PMDB. Hoje, quem visita os nossos estúdios é o candidato ao Executivo Municipal Edson Penha Mendes, o Edinho do PT. E amanhã é a vez de Leonardo Ribeiro Albuquerque, o Dr. Leonardo do PSD. Bom, o candidato Edson Penha Mendes é filiado ao Partido dos Trabalhadores e tem como vice o também petista professor Jânio. A sigla decidiu disputar a prefeitura com chapa pura e o gasto estimado da campanha é de R$ 1.300.000. Para que você saiba, Cáceres está a 225 quilômetros da capital, na região oeste do estado, e possui aproximadamente 88 mil habitantes, sendo desse total pouco mais de 61.300 eleitores. Bom dia, Edinho, e seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia ao povo cuiabano, aos cacerenses que aqui vivem, né, que são uma quantia significativa. Bom dia à nossa cidade de Cáceres, né, e gostaríamos de ter, né, um bate-papo, né, sobre as nossas propostas, né, para Cáceres, né, para administrar Cáceres. Bom, Edinho, então o que o levou a ser candidato a prefeito da Princesinha do Oeste? Então, Thalita, a nossa luta, ela é histórica, né? O meu passado, ele é de dificuldades, né? Eu sou cacerense, nasci em Cáceres, né? Tenho origem ribeirinha, nasci e criei na beira do Rio Paraguai ali, no Rio Ciputuba, né? E me desenvolvi toda a minha história na cidade, né? Estudei meu primário com dificuldade, depois concluí meu segundo grau, né? Tive que trabalhar muito cedo para sustentar minha família, meus irmãos, atrasei muito meus estudos, mas depois acabei concluindo meus estudos na Universidade do Estado de Mato Grosso, me formei em pedagogia, sou professor, né, e hoje estou concluindo um curso de pós-graduação na área de políticas públicas, participação e controle social do Estado, que é a área que eu sempre atuei, né, e sempre trabalhei nos movimentos sociais, nas lutas diárias, né, os meus projetos são nessa área, né, apesar de eu, mesmo sendo, né, apaixonado pela sala de aula, mas eu dedico profundamente meus trabalhos junto às comunidades, elaborando projetos, né, junto aos movimentos sociais, às entidades sociais. Essa é o principal trabalho meu, né, no município. O senhor já saiu candidato a vereador lá em 96 e também a vice-prefeito em 2000. O que o fez retomar esse projeto político, saindo agora candidato a prefeito? Na verdade, o trabalho da gente, ele sempre foi de luta comunitária, de um trabalho pelo município. Na esperança sempre de um município sonhada pelo povo, né? Que é um município, nós sabemos que Cáceres é uma cidade belíssima em termos da sua história. Tanto é que Cáceres foi reconhecido recentemente como patrimônio nacional, isso não é pouco. Então, essa luta, esse engajamento na luta social, no dia a dia do município, fez com que o município, fez com que o partido reconhecesse e ligasse a necessidade hoje da cidade, na situação que se encontra, né, totalmente abandonada, que eu seria o melhor candidato hoje do partido, apesar de que nós sabemos que tem muitos candidatos, né, nós éramos em 4, né, e acabamos num consenso, né, o partido acabou, entre os 4, fechando com o meu nome, em função dessa história, né, e do conhecimento do município que eu tenho, né, em termos de trabalho social. Por que o partido não decidiu, por exemplo, coligar com alguns dos outros partidos que já saíram com candidatos? A exemplo até de Cuiabá, né, que o PT saiu coligado com o PMDB, por exemplo, seguindo a linha da Nacional. Por que o Partido dos Trabalhadores em Cáceres resolveu sair com chapa pura? Isso é uma situação que nós trabalhamos com a intenção da coligação. Conversamos praticamente com quase todos os partidos. Mas nós temos um projeto
O nosso projeto está acima de acordos políticos. Os partidos que quisessem vir com a gente, teria que estar defendendo um projeto para a cidade. Nós não estamos apenas querendo eleger vereadores ou fazer acordos para beneficiar este ou aquele candidato. Isso pesou. Na verdade, os partidos que nós conversamos não aderiram ao nosso projeto. Essa é a grande questão. E aí preferiram sair com chapa Preferiram pura? sair, nós preferimos sair com chapa pura em função disso. Nós temos um projeto. Quem quisesse vir com a gente, teria que defender um projeto para a cidade. Falando em projetos, Edinho, quais são as principais bandeiras hasteadas na sua campanha? Então, nós temos alguns pontos que nós achamos fundamentais para Cáceres. Entre eles, a reforma agrária. Apesar de não, as pessoas podem até imaginar que não seja uma responsabilidade do município. Mas um prefeito que tem uma cidade com elevado número de pessoas vivendo em situação, né, de dificuldades econômicas, né, não pode deixar de hastear essa bandeira da reforma agrária. Nós temos um município imenso e ele é cercado praticamente de latifúndios improdutivos. E temos na entrada da cidade um acampamento de sem terras, precisando de terra para trabalhar. E isso nós vamos ter que assumir. Nós vamos assumir e assentar essas pessoas, né, atuar junto ao governo do estado, junto ao governo federal, né, para assentar essas pessoas para resolverem a sua situação de vida, melhorar as suas condições de vida, né, produzir para o município e para as suas famílias. O outro ponto é a questão do reordenamento tributário. O município não pode ser injusto com as pessoas que ali vivem e produzem. Nós não podemos admitir que um picolezeiro pague o mesmo imposto, o mesmo valor de imposto do que um grande supermercado. O que acontece hoje, isso é injusto. Nós temos que resolver isso e nós vamos resolver. Quem deve mais, paga mais. Isso nós chamamos de justiça social. Outro ponto é a questão dos privilégios. Fim dos privilégios no serviço público. É inadmissível pessoas ganhando 19 mil reais em detrimento de outros em função de incorporações indevidas e inconstitucional. Isso ocorre no município hoje. Isso ocorre hoje. Um grupo privilegiado da prefeitura, ligado ao prefeito, ligado a vários setores da elite oligárquica de Cáceres, que vive de usurpar o município. Isso nós não vamos admitir. O povo não admite isso. Enquanto isso, aos professores não são pagos, né, o seu piso salarial tão merecido. Isso é injusto. O senhor falou da questão da reforma tributária no município, do reordenamento da questão da reforma agrária. Tudo isso depende muito da própria relação que o município tem com o Estado e com o governo federal. E uma questão que tem se colocado é que o atual prefeito Túlio Fontes tem se isolado politicamente. O município realmente passa por esse momento de dificuldades? Qual que é a avaliação que o senhor faz do atual gestor? Não é só uma questão de isolamento, é uma questão de política. É uma questão de postura dos gestores que eles passaram. Todos os gestores que por ali passaram contribuíram para a situação do município que está hoje. Por quê? Nós temos hoje o governo federal da presidenta Dilma, né, que somos do mesmo partido. Então, com relação a isso, nós temos uma boa relação, nós temos uma presidente do partido, que nós temos um forte engajamento, né, junto aos parlamentares e fora os ministérios que o PT tem, né, nesse governo. Então, isso nós vamos fazer. E a relação com o governo estadual, como ficaria? Nós temos também secretários no governo estadual. Nós temos secretário de Educação, por exemplo, que está no governo estadual. Então, essa relação com os governos, ela deve ser pautada, né, no campo político e administrativos também. Quais são os pontos fracos da atual administração, Edinho? O que você propõe melhorar? Além desses que você já citou. Sim. Por exemplo, a questão da água. Um município que está dentro do Pantanal, dentro praticamente do Rio Paraguai,
não podemos admitir que falte água na residência das pessoas. E há muito tempo falta água. O município praticamente privatizou a água da cidade. Nós vamos reestatizar a água. Eu quero assumir um compromisso com a população que vai ser o primeiro ato do meu governo resolver a questão da água, pessoalmente. Nós estamos em pleno século XXI e o município de Cáceres não pode passar por necessidade de água potável. E ainda nós imaginamos, vocês imaginem, que 54% da água, do sistema de tratamento de água, ela é desperdiçada. É o dinheiro público jogado no lixo. Não há esse cuidado. Não há esse cuidado. O sistema é totalmente antigo, velho, e a água, né, é jogada ao ralo. Edinho, você falou sobre as articulações do partido antes de se formar uma possível coligação. E aí lançou-se o nome do PT, a candidatura da chapa pura, né, do PT no município. Foi a alternativa de última hora, de repente, que o partido para garantir uma disputa em meio à dicotomia política que já vive o município? O município tomou essa decisão em função de... isso até ajudou o município a pensar o seu primeiro projeto. Eu digo isso porque nem nomes do Partido dos Trabalhadores apareciam nas pesquisas pré-convenções. Sim, porque nós decidimos, teve alguns problemas internos, e nós decidimos lançar 4 nomes. E aí nós fomos negociando, discutindo, ao lado do pensamento de uma proposta que pudesse constituir, né, uma saída para o município. E diante disso, desse cenário que teve essa incerteza inicialmente, por isso o partido não foi nem citado, né, nas pesquisas pré-convenções, como conseguir reverter esse quadro? Como conseguir fazer com que a população veja o PT como uma candidatura forte? Ela está justamente na nossa capacidade de articulação política, interna inclusive. Primeiro, que nós temos uma boa relação com as instituições. Eu tenho trabalhado constantemente junto à sociedade, as instituições todas em parceria, todos os projetos que foram desenvolvidos pelas instituições no qual eu atuei, que são os movimentos sociais, né? Eu fui presidente do Conselho Tutelar por 3 mandatos, conheço o município, né? Conheço cada rua de Cáceres e seus problemas. Fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que é uma área crítica, e também presidi por 3 mandatos de conselho, né? Trabalhei e trabalho no conselho, no Centro de Direitos Humanos, no qual a questão dos direitos humanos ela é uma questão fundamental, tá? E hoje nós vimos o quê? Que a prefeitura também ela não tem capacidade técnica e política hoje de acionar 50% dos recursos do Estado e federal. Isso não se deve, inclusive, ao próprio isolamento que Cáceres se encontra? O isolamento, ele se encontra em função da sua capacidade de projeto. Cáceres não tem projeto. Cáceres, se eu não me engano, Cáceres nunca teve planejamento. Dos municípios mais inadimplentes do Estado. Isso é reflexo da falta de gestão? Falta de projeto, falta de organização pública. Nós precisamos urgentemente retomar nossa capacidade operacional e administrativa da prefeitura. Para isso nós vamos constituir, primeiramente, uma equipe especializada para cuidar da elaboração dos projetos que Cáceres precisa. Há muito amadorismo ainda, Edinho, na gestão pública? Há muita pública? Falta de visão política e de capacidade para compreender essa necessidade. E isso nós temos. A área que eu sempre atuei foi elaboração de projetos e execução de projetos. E hoje eu tenho, né, essa visão tranquila da necessidade de aumentar essa capacidade operacional da nossa prefeitura. Ainda falando de articulações políticas, Cáceres se encontra hoje num cenário diferente. A gente tem o atual gestor, o Túlio Fontes, do Democratas, o partido dele coligado com o grupo dos ENRE, do PP, tendo o candidato Francis da Cometa, que esteve aqui na segunda-feira. De outro lado, o PSD, com as articulações do Dr. Leonardo e o apoio político do deputado Riva, né? E você entra como uma terceira opção pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que nessa briga aí o senhor acaba galgando espaço nessas eleições?
Primeiro, as duas candidaturas colocadas não têm diferenças em termos de posicionamento político. As duas candidaturas pertencem aos mesmos grupos que estiveram durante todos esses anos administrando a cidade. O que diferencia são apenas os candidatos. Os grupos são os grupos da mesma oligarquia, da mesma elite, que sempre administraram a cidade e deixaram a cidade da forma que está. É só olhar o grupo político de um e de outro e você vai perceber que são os mesmos. São as mesmas pessoas. São elas que deixaram a cidade assim, que usurparam o cofre público, que deixaram as pessoas à mercê da situação que está aí, de ruas esburacadas, faltando água na cidade, dos privilégios que constituíram leis, inclusive privilegiando, leis inconstitucionais, privilegiando um grupo para se beneficiar dos cofres públicos. E isso é inadmissível. Nós não podemos dizer que esse ou aquele candidato tem um diferencial. São apenas executores de políticas, né, de interesses de grupos e interesses pessoais. Cáceres não suporta mais isso. A nossa administração, ela quer envolver o povo, né, atuar no sentido de que o povo seja a nossa o nosso principal parceiro. Por quê? Porque nós precisamos envolver com o povo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos, primeiro, nós vamos instituir o gabinete itinerante. Porque o prefeito precisa despachar lá no bairro. O prefeito precisa ir para a comunidade. Que história é essa do prefeito, quando eleito, se tornar um deus, se fechar no seu gabinete e esquecer da comunidade? Será que o povo do bairro só é lembrado de fato na eleição, só é valorizado na eleição e depois? Nós vamos despachar no bairro. Nós vamos colocar um gabinete e despachar no bairro. É lá que nós precisamos envolver com o povo. E não é só despachar, é preciso conhecer o bairro, conhecer as pessoas, se envolver. É isso que vai fazer com que a população compreenda o prefeito como alguém parceiro. Hoje a população não vê assim? Não vê dessa forma. Para você conseguir uma audiência com o prefeito, é o maior sacrifício. Quando ele que tem que ir o povo, ir junto ao povo, não o povo ficar correndo atrás do prefeito. Devido ao histórico que o senhor citou, dos partidos, né, que aí estão como adversários do senhor, já terem um histórico na política do município, o senhor não teme que esses adversários utilizem desse poder político e econômico nessas eleições? Não tenho medo, nenhum medo, porque eu sei que nós temos o povo do nosso lado, nós temos um trabalho de base, um trabalho construído, que não foi construído para a eleição. A minha candidatura ela é consequência de um trabalho feito ao longo tempo. Não foi feito há alguns anos antes da eleição para a eleição. Ela é consequência de um trabalho histórico dentro da cidade que nós sempre fizemos e vamos continuar fazendo. E que todos deveriam estar fazendo, independente de ser candidato ou não. Porque Cáceres, ela tem que ser construída pelo povo, pelas entidades que estão, pelas pessoas. O prefeito é uma liderança do município que deve aglutinar tudo isso para ajudar no desenvolvimento do município. Esse é o trabalho do prefeito. Para encerrar, Edinho, se eleito, qual seria o seu primeiro ato no dia 1º de janeiro de 2013? O primeiro ato de 2013 é fazer, primeiro, resolver o problema da água. Esse é o primeiro ato. O povo não pode passar sede. Esse é o nosso ato número 1. Resolver o problema da água. Chega, não dá para suportar mais isso. Ninguém aguenta chegar em casa, no final do dia, não ligar o chuveiro e não cair água. Isso nós não podemos admitir, não ter água para beber. Isso tem que ser resolvido já. Esse é o problema ato. O primeiro ato. Imediato do nosso governo. Não dá para aguentar mais.
Tá certo, Edinho. Obrigada, então, pela presença aqui no RDTV. Muito obrigado, Thalita, pela oportunidade, né? E aguardamos aí outras vezes, né? Estamos à disposição para conversar mais. Tá certo, Edinho. Obrigada. E a edição desta quarta-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Acesse, informe-se. E um dos destaques de hoje é a declaração do advogado Francisco Fayad, do PMDB, candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Lúdio Cabral, do PT, na disputa ao Palácio Alencastro, que negou que tenha viajado na condição de conselheiro federal da OAB na semana passada, conforme alegou a coligação adversária Um Novo Caminho para Cuiabá, que tem o empresário Mauro Mendes, do PSB, como candidato a prefeito. Opine, e eu aguardo você de novo amanhã, às 8 horas. Até lá!